E aí, pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui para atualizar vocês com relação ao que está acontecendo com a pandemia no mundo e também no Brasil. A gente vai falar sobre essas novas variantes, a variante XBB e a variante BQ1. A gente vai entender o que elas são e se elas representam algum risco para o futuro da pandemia e vamos entender o que vem pela frente aí no mundo e no Brasil. Eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato diferente, é um formato mais rápido que eu consigo passar o máximo de informações para vocês aí no menor tempo possível e também foi um pedido lá dos nossos membros. Na nossa live de quinta-feira, eu tenho reduzido a quantidade de assuntos sobre Covid que eu tenho falado, mas é sempre bom posicionar vocês e os membros do canal que têm acesso ao nosso grupo exclusivo estavam me pedindo para fazer um vídeo mais direcionado para não deixar de lado o que está acontecendo. Então, se você ainda não é membro do canal, quer apoiar o meu trabalho, você pode começar se inscrevendo, apoiando o meu trabalho pelo Pix, aqui o QR Code, ou olacienciapix@gmail.com e também se tornando um membro. Quem sabe você não entra lá no grupo para a gente conversar. A gente fala sobre vários assuntos, não só sobre Covid. Eu estou sempre respondendo dúvidas dos mais variados assuntos, desde saúde até ciência lá dentro, beleza? Então, para começar a nossa apresentação aqui, eu vou trazer para vocês a situação da Covid no mundo, pessoal. O que está acontecendo? Toda semana, a OMS ela libera um relatório e ela está mostrando nesse relatório, né, a queda progressiva dos casos e a queda dos óbitos. É o dado de óbitos aqui que está nessa linha azul. A gente tem que sempre observar se os óbitos vão continuar caindo, o que significa que a pandemia está caminhando para o fim. Os casos até podem dar uma estabilizada, eles podem até voltar a subir. Como eu já venho falando, né, Covid ela não vai acabar completamente, ela nunca vai acabar, como eu já falei em um vídeo aqui no canal, mas ela vai voltar nesses surtos. E o que a gente tem que ficar bem atento é se os óbitos vão acompanhar esses surtos. Enquanto os óbitos estiverem caindo, é bom sinal, significa que as vacinas continuam funcionando, que a imunidade da população continua aumentando e que a gente consegue sobreviver a esse momento final da pandemia. Até a própria OMS, que é mais restritiva com relação a falar que a pandemia está acabando, ela já deu declarações e ela espera o fim da pandemia aí para o ano de 2023, então nós temos que ficar otimistas. Apesar desse cenário mais otimista, algumas notícias preocuparam algumas pessoas. Sempre vai aparecer novas variantes no radar. Começou com a variante de Wuhan, né, o primeiro vírus, aí depois teve a variante Alpha, depois teve a Beta, teve a Gama, aquela variante P1 de Manaus, né? Depois a Delta e a Omicron. E a Omicron, pessoal, foi a última variante de preocupação classificada pela OMS. Significa que ela tem uma alta transmissibilidade, uma alta capacidade de sobrecarregar o sistema de saúde e por isso ela é uma variante de preocupação. Como ela é muito transmissível, ela acaba acumulando mutações e vai gerando novas variantes a partir dela. Algumas dessas variantes são a BQ1 e a XBB. O X no nome das variantes significa que ela é uma recombinante, significa que duas variantes se combinaram, que é a BA.2.75, mas essa aqui é a BA.2.10, formando essa XBB, e a BQ1 é uma subvariante da variante BA5, que é, na verdade, uma subvariante da Omicron original. Então a Omicron, ela tá mutando, ela tá gerando novas variantes e gerando, então, novas variantes que são de interesse para a OMS, porque elas podem trazer ali algumas mutações que estão relacionadas a maior transmissibilidade, talvez até a gravidade da doença, ou também em relação ao escape do sistema imune. Além disso, principalmente com relação à BQ1, ela está atingindo principalmente os Estados Unidos e vários países da Europa. Se a gente pega aqui o gráfico de agosto, 29 de agosto, você não vê, né, a Omicron BQ1 em lugar nenhum, ela vai aparecer em marrom aqui. Esse é um gráfico que mostra o percentual de cada variante. E aí, se você avança cerca de 2 meses, em outubro, você vê que a BQ1, ela começa a dominar, né? Ela começa a apresentar mais porcentagem de detecção dessa variante em relação às outras. A que dominava antes é a BA5, que é a mais frequente no mundo, e aí a BQ1 começa a aparecer e começa a chamar a atenção das autoridades. Só que olhar para isso nem sempre traz uma realidade, porque você tem uma diminuição drástica do número de casos e uma diminuição drástica dos sequenciamentos. Então, qualquer nova variante que acaba sendo mais prevalente em algum local, ela começa a chamar bastante atenção proporcionalmente. É muito importante olhar isso, né? Então, essa queda dos sequenciamentos. Isso significa que, apesar dela estar começando a aparecer, ela tá em azul aqui, tá, pessoal? Essa variante BQ1, a gente tem que considerar que ela tá num cenário de queda. Ela não é mais preocupante porque ela pode estar dominando um número muito pequeno de casos. Então, o que você tem que fazer nesse cenário? Continuar acompanhando. Só que aí, ao acompanhar o que está acontecendo na Europa, alguns países registraram surtos, e esses surtos provavelmente foram causados aí pela variante BQ1. Ela realmente elevou o número de casos em Alemanha, França, Itália e Bélgica. Já quando você olha os óbitos desses países, ela teve um aumento, ela gerou um aumento de óbitos, quase não dá para ver porque os outros óbitos da pandemia, eles acabam chamando bastante atenção quando a gente não tinha vacina, mas houve sim um aumento de óbitos. Mas não porque a variante é mais grave, não porque ela é escape do sistema imune, mas muito porque teve esse aumento de casos. E todo aumento de casos vai acabar levando ao aumento de óbitos, mesmo em pessoas vacinadas e também pessoas que não tomaram vacina, que são mais idosas, tá? Lembrando que sempre as vacinas, elas não vão proteger 100% das pessoas. Elas têm uma redução de risco de óbito
óbito e redução de risco de doença grave. Então sempre vai ter alguém que acaba morrendo ou tendo a doença grave ali. Mas esse aumento de óbitos, ele não foi extremamente expressivo. Não deixa de ser um aumento importante que a gente tem que ficar de olho, mas não é aquela coisa pra gente se preocupar tanto com essa nova variante. Inclusive, outros analistas também têm uma visão parecida com a minha. O próprio Instituto de Métricas lá da Universidade de Washington, que eu uso bastante para acompanhar a pandemia, ele diz, mesmo que essa variante, né, tenha causado esse aumento, os casos de Covid eles vão até aumentar nos próximos meses e provavelmente essa nova variante vai causar esse aumento de casos em outros países, mas num ritmo mais lento. E eles citam aqui o caso da Alemanha, que a Alemanha já chegou no pico e já está caindo. E o próprio relatório deles fala que esse aumento foi devido às variantes BQ1 ou BQ11, que também é a BQ1, e que provavelmente vai espalhar para outras partes da Europa nas próximas semanas. Pensando em Brasil, a gente sim pode esperar novos casos aí dessa variante BQ1, mas como eu falei, pode levar a um aumento de número de casos, mas nada muito expressivo. A própria OMS, que tem sido bem rígida com relação a essas variantes de preocupação, ela decidiu não classificar nem a BQ1 e nem a XBB como variantes de preocupação. Então, no relatório que eles lançaram agora no dia 27 de outubro, eles sentem que essas novas variantes, elas não têm novas mutações que permitem um escape imune e que não tem uma necessidade de mudar a resposta de saúde pública. É um bom sinal pra gente, sempre vai acontecer de surgir novas variantes, o vírus vai continuar mutando, gerando novas variantes, mas a gente tem que sempre observar se esses novos casos vão ser sustentados. O que parece que aconteceu, principalmente com os dados lá da Europa, é que isso não se sustentou, formou um pico e agora tá caindo. Eu vou deixar esse gráfico aqui só alguns segundos, mas esse gráfico aqui mostra a efetividade das vacinas. Ele vem lá do relatório da OMS, o relatório semanal, eles fizeram uma análise de como que tá a efetividade das vacinas contra as variantes que circulam no mundo hoje. E o que eles dizem? Basicamente que vacinas continuam funcionando. A efetividade das vacinas ela cai pouco para doença grave e para morte, mesmo após 6 meses sem reforço. Isso é sempre em comparação com as pessoas não vacinadas. Então, uma pessoa que tomou as vacinas das primeiras doses, a primeira e a segunda dose, elas vão ter, em média, ali, 55% menos risco de ter doença grave e de morrer em relação a quem não tomou nenhuma vacina. Outra coisa que está nesse relatório, que também está nos estudos, é que 1 ou 2 reforços, e aí 2 reforços, eles aumentam a efetividade contra a doença sintomática, contra a doença grave e contra a morte. Ou seja, você vai ter um risco menor de ter tanto a doença com sintomas, quanto a doença grave, quanto morte. Essa efetividade, hoje, considerando a Ômicron, está na casa dos 70% para quem tomou uma dose de reforço e 80% para quem tomou 2 doses de reforço. Isso vai variar com relação à vacina, vai variar com relação a cada idade da pessoa também, mas é mais ou menos nessa faixa aí. E a gente sabe também que o mundo já está criando novas vacinas, já existem vacinas atualizadas para a Ômicron, elas com certeza produzem uma efetividade melhor do que as vacinas anteriores que estão adaptadas para o vírus original. Quanto mais próximo do vírus que está circulando hoje as nossas vacinas estiverem, melhor vai ser a resposta, porque a resposta do nosso corpo vai estar mais adaptada para ele. Só que os estudos preliminares que já foram feitos, apesar da gente ainda não ter estudos definitivos sobre isso, já mostrou que essas vacinas atualizadas, elas melhoram a efetividade em relação a quem tomou 2 doses de reforço. E o Brasil, pessoal? Falando de Brasil aqui, muita gente me perguntou que a média de mortes está subindo, né? Então a média de mortes ela está subindo um pouquinho, a gente está aí numa média de 79 óbitos no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas em relação aos picos da pandemia, as mortes estão realmente bem baixas. Teve aí um registro de 119 mortes no dia 28, o que é um número significativo. A Covid, ela sempre vai estar aí. Ela é uma doença que ainda é muito perigosa para idosos, pessoas imunossuprimidas e para aquelas que não produziram nenhuma imunidade por vacinas, né, que não tomaram vacina. Então tomem as vacinas, tomem os reforços, porque é muito importante para proteger contra doença grave e óbito. O que a gente pode dizer sobre esse aumento de mortes de Covid? Esses surtos, pessoal, vão continuar acontecendo. Provavelmente esse aumento de óbitos ele é relativo a essas pessoas que eu acabei de falar. Essas pessoas sempre estarão em risco. E eu acredito que a gente apenas aí nos 6, 12 meses para frente que a gente vai conseguir diminuir o número de casos o suficiente para que mesmo essas pessoas mais vulneráveis estejam livres da doença. Então a gente deve ver aí uma estabilização dos óbitos no Brasil, nessa casa de 100 óbitos, de 70, caindo lentamente, mas sempre com alguns dias que vai ter uns picos aí, batendo 100 óbitos de novo. Então é um cenário que a gente pode considerar aí para os próximos meses. No entanto, se você está vacinado, se você não é uma pessoa imunossuprimida e já tomou todas as doses de reforço, eu considero uma situação bem confortável, inclusive para você aí não usar a máscara em local aberto e também em local fechado, dependendo da situação de aglomeração. É o que eu sempre falo, se tiver muito aglomerado e você estiver sentindo que está em risco, é importante você usar máscara. Se você for ficar muito tempo aí aglomerado ou muito tempo em um local fechado, às vezes faz sentido você fazer uma avaliação e usar essa máscara para evitar aí diminuir o seu risco, né? No Brasil não tem Ômicron BQ1, apesar dela estar lá na Europa. No Brasil ainda não foi registrado. No Brasil predomina a BA5 e a BA4, né? Então ainda não é momento de preocupação com essas novas variantes. E com relação
relação ao Infogripe, que eu sempre trago aqui para quem me acompanha, né, que é um bom indicador de como está caminhando a pandemia, os indicadores eles têm mostrado aí um leve aumento, ainda em nível baixo, tá? Um leve aumento de síndrome respiratória, que é um dos quadros sintomáticos mais comuns que progridem para doença grave quando a pessoa tem Covid. Só que, como tem poucos casos, né, de Covid registrados no Brasil, a gente não pode considerar muito esse dado porque existem outros vírus que também causam síndrome respiratória aguda grave. Então, quando a gente olha para os dados de que vírus estão sendo detectados e em que faixas etárias essa síndrome respiratória está acontecendo, a gente vê que quem está tendo aumento, na verdade, são as faixas etárias mais jovens, de 0 até 11 anos, que estão aí num nível relativamente alto. As outras faixas etárias, elas não estão aumentando. Isso nos indica que parece haver aí a presença de outros vírus que causam doença respiratória e que são mais perigosos para crianças. E só para fechar, quando a gente olha os dados de que vírus estão sendo detectados, houve um aumento de detecção de influenza no Brasil. Esse aumento da detecção de influenza pode explicar por que crianças estão tendo síndrome respiratória aguda grave. E nos últimos dias aí teve um aumento de vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito comum em crianças. Então, a Covid continua controlada no Brasil, mesmo com esse aumento aí da síndrome respiratória. E o que a gente tem que observar bastante é essa questão da influenza e do vírus sincicial respiratório em crianças. Então, para concluir aqui, pessoal, o mundo realmente passou aí por um aumento de casos. Esse aumento de casos foi significativo no caso da Europa, elevando o número de mortes em alguns países como França, Alemanha, Bélgica, Itália. Só que a gente no Brasil não precisa se preocupar ainda com isso. A OMS está bem tranquila, está acompanhando as variantes. E você aí, o que você vai fazer? Observar como é que está a situação de casos e óbitos. Tem muito estado, muita cidade registrando 0 óbitos, o que é bastante satisfatório. A gente está querendo vencer essa pandemia o mais rápido possível. E o que você tem que fazer é acompanhar as notícias para ver o quão arriscado é para você se expor a essas doenças. É lógico que se o número de casos está aumentando, se os casos e óbitos estão aumentando, você vai começar a usar uma máscara, a evitar sair em locais muito aglomerados, mas por enquanto a situação é de bastante tranquilidade, a calmaria continua e eu tenho muitas razões para continuar otimista com relação ao fim da pandemia no mundo e a epidemia de Covid no Brasil. Me conta aí se vocês gostaram desse formato, eu posso fazer mais vezes, então comenta aí embaixo se você quer que eu continue trazendo essas informações mais rápidas. Se a gente bater 500 comentários, eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Clica no gostei, se inscreva no canal e se quiser acompanhar mais vídeos, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo que está aparecendo na sua tela, que é um vídeo que eu falei sobre epigenética. Será que tem como reprogramar o nosso DNA para curar doenças? Ou então, se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse segundo vídeo que apareceu aí. Um grande abraço, tomara que chegue o fim da pandemia e eu vejo vocês no próximo vídeo.